Boa noite, meus amados irmãos, meus amigos, a graça e a paz do Senhor a todos. Estamos começando mais um Encontro da Vitória. Com alegria no coração, mais uma experiência online. Deus tem algo especial para a sua vida. No Salmo de número 150, aqui o salmista diz assim: louvai a Deus no seu santuário, louve-no no seu magnífico firmamento. E ele termina esse salmo dizendo assim: todo ser que respira, louvem ao Senhor. Que nesta noite você possa adorar ao Senhor, você possa receber tudo aquilo que Deus tem para a sua vida, que você possa ficar atento até o final, porque Deus tem uma palavra especial para a sua vida. Amém? A paz, irmãos, nós vamos nesse momento juntos adorar ao Senhor, porque a Bíblia diz que o Senhor está em todos os lugares. E ele fala, Deus está aqui e Ele está também na sua casa, Ele está presente aqui comigo e também juntamente com você. Então eu gostaria que nós cantássemos exatamente esse louvor, dizendo que Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, Ele está aqui. Amém? Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos
A ti, ó Rei Jesus, adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés. Consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Aleluia, Senhor Jesus. Queremos consagrar a ti as nossas vidas nessa noite, Pai. Meu Deus, que o Senhor possa receber a nossa adoração. Que o Senhor possa receber o nosso louvor, ó Pai. Meu Deus, que o Teu Espírito Santo tenha total liberdade nessa noite para manifestar o Seu poder e a Sua glória, Pai. Vem, Senhor Jesus, nesta noite. Ó Espírito Santo do Senhor, fala conosco através da Tua palavra, através das orações, ó Deus, que cada irmão, que cada irmã, Senhor, possa ser tremendamente visitado nesta noite, Senhor. Pai, traga cura, ó Deus, desde já, Senhor amado, começa a mover os céus e a terra, Senhor, sobre essas vidas nessa noite, que eles possam receber o Seu milagre. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos, Pai, e te agradecemos por tudo. Amém. Aleluia, Jesus. Amém, meus amados irmãos. Depois de um tempo de adoração ao Senhor através dos nossos louvores, agora nós queremos meditar na palavra do Senhor, que é tão maravilhosa, que é tremenda, que nos ensina muitas verdades, princípios que nós precisamos aplicar em nossas vidas. Durante algumas sextas-feiras nós estamos falando sobre os milagres de Jesus, né? Estamos abordando os milagres, tirando alguns princípios para a nossa vida, tirando alguns ensinamentos que nós podemos aplicar e vendo como foi que Jesus agiu. Podemos observar que todos os milagres de Jesus sempre tinham um objetivo, que era ajudar as pessoas, que era para, de alguma forma, libertar, curar e até mesmo trazer o benefício para aquelas pessoas que estavam à sua volta. E hoje nós vamos aqui ler e nós vamos abordar um milagre que Jesus fez. Não foi uma cura, não foi uma libertação, mas foi algo que trouxe um grande ensinamento para os discípulos e para a nossa vida. E também foi um livramento para a vida deles. Lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, no versículo 22, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia nesse momento. Eu vou estar lendo aqui na versão NVI, mas se tiver um pouquinho diferente da versão a qual você está utilizando, não tem problema, tá? Mas nós vamos estar lendo agora, então, o Evangelho de Lucas, no capítulo 8, no versículo 22, está assim escrito: Certo dia, Jesus disse aos seus discípulos: Vamos para o outro lado do lago. E eles entraram num barco e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado, e eles corriam grande perigo. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Mestre, mestre, vamos morrer. Ele se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas. Tudo se acalmou e ficou tranquilo. Onde está a sua fé? Perguntou ele aos seus discípulos. Amedrontados e admirados, eles perguntaram uns aos outros: Quem é este que até aos ventos e às águas dá ordem e eles lhe obedecem? Amém? Que coisa maravilhosa, amados. Jesus estava ensinando os discípulos. Se nós lermos o contexto dessa passagem, Jesus, por exemplo, estava falando sobre uma parábola, a parábola da semente. Ele falando com os discípulos, e não só os discípulos, mas uma multidão de pessoas que estava acompanhando Jesus. Ele falou sobre
a parábola da semente. E ele falou ali sobre a semente que caiu à beira do caminho, ele falou sobre a semente que caiu entre as pedras, né, no solo rochoso, mas também ele falou também sobre aquela semente que caiu entre os espinhos. E por fim, ele falou sobre a semente que caiu numa boa terra e disse que aquela semente ela deu fruto e produziu, né? E depois de muitos ensinamentos, Jesus, então, como nós lemos aqui no texto, no versículo 22, ele incentiva os discípulos para ir ao outro lado do lago. Então era necessário que eles entrassem no navio, no barco, e navegassem até a outra margem do rio. Eu não sei qual era a distância aproximada que deveria ser percorrida por aquele navio, por aquele barco, mas a gente pode ter uma coisa no coração e uma percepção, que ali, entre os discípulos, existiam homens que estavam preparados e que sabiam utilizar um barco, né? Estavam acostumados a lidar com aquela situação. E eles entraram naquele barco, segundo a orientação de Jesus, e começaram a navegação. No meio daquela navegação, eles perceberam que Jesus estava dormindo, ele pegou no sono, talvez pelo cansaço, né, do dia, ele deitou e estava ali dormindo. E também eles observaram que no meio daquele momento, naquela hora, começou a vir uma tempestade. E o barco começou a ser açoitado pelas águas. E os discípulos, aquelas pessoas, aqueles homens que estavam ali no barco com Jesus, eles entraram em desespero. E perceberam que o barco começou a encher de água. E eles ficaram desesperados. E eles então clamaram a Jesus e perguntaram: Senhor, aqui diz assim: mestre, mestre, nós vamos morrer. Queridos, eu quero que você preste atenção nesse detalhe. Vamos trazer essa situação para a minha vida e para a sua vida. Nos dias em que nós estamos vivendo, não é diferente. Hoje nós não estamos entrando num barco, literalmente, e enfrentando uma tempestade, mas a nossa vida, a minha vida e a sua vida, é bem provável que estamos enfrentando muitas tempestades, sejam elas de tantas situações que nós hoje vivemos, né? A gente vê, por exemplo, as famílias com medo de tudo isso que nós estamos vivendo com essa pandemia, outros estão com medo porque o desemprego tem batido a porta da casa, e sabe, amados, aquela situação de desespero, ela tem vindo. É como se você estivesse no meio de uma tempestade. Os discípulos, eles perceberam que o barco começou a ser açoitado pelas águas daquela tempestade. Eu não sei quantos já tiveram essa experiência de você entrar num barco e enquanto você começa a navegação, o mar está tranquilo, o rio está tranquilo, mas de repente, quando você já está a uma certa distância da margem do rio, de repente as nuvens começam a mudar, né? O vento começa a soprar mais forte e você percebe que você está à deriva, você não consegue controlar mais a situação. Isso acontece com a nossa vida. Isso reflete na minha vida. Quantas vezes, quando nós menos imaginamos, a coisa começa a complicar, nós começamos a enfrentar algumas situações que saem do nosso controle e nós não sabemos mais como voltar ao controle da situação. Nós não conseguimos mais tomar as rédeas daquela situação e nós entramos em desespero, em angústia. Quantas vezes nós vamos ao médico e quando nós recebemos o diagnóstico do médico, aquilo nos causa desespero. Quantas vezes você chega, recebeu o seu salário e quando você vai fazer as contas, você percebe que vai faltar, bate o desespero, né? Tantas situações que nós enfrentamos. Nesses dias, como eu falei e volto a repetir, é dia em que nós estamos enfrentando tempestades, todos os dias.
nós estamos enfrentando as dificuldades, os problemas. Mas como eu tenho falado, queridos, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Até aqui o Senhor tem nos guardado. Já faz um ano que nós estamos enfrentando essa pandemia. E graças a Deus nós estamos firmes e inabaláveis, porque o Senhor está conosco. Os discípulos, quando de repente eles perceberam, nós não conseguiremos mais controlar esse barco. Se nós não buscarmos uma ajuda, nós vamos afundar. Nós vamos perecer nessa tempestade. Não tem mais o que fazer. Não tem mais o que fazer aqui nessa situação. E eles então correram para Jesus. A Bíblia diz que eles gritaram: Mestre, mestre, nós vamos morrer. Sabe, amados, tem hora que nós precisamos clamar ao Senhor. E clamar significa abrir a nossa boca e colocar a nossa fé em ação. Eu lembro daquela passagem que fala sobre o cego Bartimeu. Aquele homem estava acostumado a ficar à beira do caminho pedindo esmola, porque ele não tinha como se alimentar, né? Ele não tinha como trabalhar, então a única solução que ele encontrou é ficar ali pedindo esmola. E a Bíblia diz que de repente ele estava ali e ele percebeu que uma multidão estava passando. E ele perguntou: quem está passando? E alguém disse: Jesus está passando por aqui. Então quando ele ouviu o nome de Jesus, ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Alguns pediram para que ele parasse de gritar, e ele continuou gritando mais alto ainda, porque ele sabia que ele precisava de Jesus naquela hora. Assim, queridos, foram os discípulos, no momento em que eles perceberam que o barco iria afundar, que não teria mais saída para a vida deles, eles clamaram: Jesus, mestre, mestre, nos ajude. Meu irmão, na hora do desespero, na hora da angústia, nós precisamos clamar ao Senhor. Quando a tempestade aperta, você precisa clamar ao Senhor Jesus. Você precisa clamar ao Senhor Jesus. Às vezes, queridos, nós não conseguimos entender o que está acontecendo. Nós tentamos de todas as maneiras. Nós queremos entender. E sabe, queridos, tem tempestades na nossa vida que nós não vamos entender. Nós não vamos entender. O que nos resta é confiar em Jesus. O que nos resta é ter Jesus no nosso barco. A Bíblia fala que os discípulos, diz assim: enquanto navegavam, ele adormeceu. Jesus. Abateu-se sobre o lago um forte vendaval. O que eu percebo aqui, queridos, que quando eles começaram a navegar, ainda não tinha essa tempestade. O mar estava calmo, tranquilo. É bem provável que eles pensaram assim: vai ser tranquilo essa nossa navegação, vai ser muito fácil, nós vamos chegar do outro lado de forma bem tranquila, vai ser rápido essa viagem. E quando de repente eles estavam ali no meio da navegação, a situação mudou, o vento mudou, tudo se transformou. Agora já não era mais calmaria, agora era tempestade. Agora era momento de desespero. Eu já li uma história, não sei se isso é uma realidade, mas eu quero aqui compartilhar. Dizem que um certo avião estava se preparando para um voo e as pessoas chegaram para aquele voo, os passageiros foram entrando no avião, vários passageiros, e eles começaram a notar que no primeiro banco, ou na primeira poltrona ali daquele avião, tinha um menino, uma criança pequena sentada no banco, tranquilamente brincando com alguns dos seus brinquedos ali naquela primeira poltrona, e todo mundo se acomodou naquele avião, e de repente o avião começou a taxiar naquela pista, se preparando para decolar, e ele decolou, subiu, começou então a viagem. Mas no meio daquela viagem, eles encontraram uma tempestade.
e aquele avião começou a ser sacudido por aquele vento. Uma forte turbulência veio àquele avião, as pessoas que estavam assentadas começaram a entrar em desespero. Muitos falavam, esse avião vai cair, o que será? Como nós vamos sair dessa situação? Entraram em desespero, né? E o piloto tentando de todas as formas controlar aquele avião na situação. Enquanto isso, o menino sentado no primeiro banco continuava do mesmo jeito, brincando com os seus brinquedos ali, sem nenhuma preocupação. E aquilo começou a causar ali um espanto nas pessoas que estavam naquele avião. E de repente alguém chegou e perguntou para aquele menino, você não tem medo? Você não entra em desespero numa situação como essa? O avião está passando por uma grande turbulência, estamos todos aqui desesperados e achando que esse avião vai cair, você continua brincando sem nenhuma preocupação. O menino virou para aquela pessoa e disse assim, eu não me preocupo porque o meu pai é o piloto desse avião e ele não vai deixar com que eu morra aqui nesse lugar. Sabe, amados, isso é uma lição para nós. Quando Jesus está no barco, a tempestade vem, mas ele acalma. Ele tem poder para acalmar a tempestade. Como diz o texto, que depois que eles clamaram, eles suplicaram para Jesus, mestre, mestre, nós vamos morrer. Ele se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas. Tudo se acalmou e ficou tranquilo. Meu irmão, não se desespere. No meio da sua tempestade, Jesus vai se levantar e vai dizer, calma-te, porque Jesus, ele é a paz. Jesus, ele é o refrigério. Assim como ele acalmou aquela tempestade, ele também vai acalmar a tempestade que está no seu coração. A tempestade que você está enfrentando nesses dias. Quanto desespero, quanta angústia. Amados, por final, depois que Jesus questionou os discípulos, Jesus questionou, falou, onde está a sua fé? Sabe, amados, Jesus fez uma pergunta, onde está a sua fé? Porque, amados, eles já tinham visto Jesus fazer alguns milagres, né? E eles estavam desesperados, Jesus fala, onde está a sua fé? E eles ficaram admirados, a Bíblia fala que eles ficaram amedrontados, mas eu quero chamar a atenção para outra palavra, admirados. Eles perguntaram uns aos outros, quem é este que tem poder, né, para acalmar o vento e as águas do mar? Este é Jesus de Nazaré. E ele continua sendo o mesmo ainda hoje. E ele mesmo disse, estarei convosco até a consumação do século. Jesus está contigo, meu querido. Ele está juntamente com você nesse barco. Se você chamou Jesus, se você convidou para estar nessa navegação, com certeza Ele está com você. Ah, mas pastor, eu estou no meio de uma grande tempestade. Clama ao Senhor, como fizeram os discípulos, e Ele vai acalmar essa tempestade, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, eu creio, amados. Nesse milagre, eu creio. Da mesma forma que Jesus fez aquilo com os discípulos, Ele também pode fazer na sua vida hoje. Basta você crer, em nome do Senhor. Amém. Eu quero orar agora nesse momento por todos. Eu gostaria que você curvasse a sua cabeça, fechasse os seus olhos, nós vamos orar. Pai Santo, Deus Todo-Poderoso, como é bom, como é agradável estar na sua presença. Nesse momento, meu Deus, eu quero orar por todos os nossos irmãos, por todas as famílias, que o Senhor esteja alcançando cada uma delas com sua graça, com a sua misericórdia, com o seu poder. Esteja, Senhor Deus, agora curando, restaurando essas vidas, ó Pai. Que elas possam ser libertas, ó Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor traga paz, que o Senhor traga, Senhor Deus, refrigério agora no meio de toda a tempestade que eles estão enfrentando. Nós estamos hoje, Pai, é a sexta da vitória, o encontro da vitória. Meu Deus,
Deus, que essas pessoas, que esses irmãos recebam nesta noite a vitória, que eles sejam transformados, fortalecidos e cheios da tua graça, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Eu quero ainda fazer um apelo nessa noite. Todas as vezes que nós ministramos a palavra, eu tenho feito isso, porque eu acho importante. Se tiver alguém nos assistindo que ainda não conhece esse Jesus, que ainda não tem essa experiência e gostaria de convidar Jesus para entrar no seu barco, para estar com você, eu quero te dar essa oportunidade. Eu quero que você repita essa oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus, nesse momento, eu reconheço que eu preciso do Senhor. Eu entrego a minha vida nas suas mãos. Perdoa todos os meus pecados. Transforma a minha vida em nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Eu quero que você que fez essa oração, você pode entrar em contato conosco. Final dessa live vai aparecer aí uma forma de você falar conosco, telefone, até mesmo pela página da nossa igreja, você pode mandar uma mensagem. Será um prazer para nós ajudar você nesse momento tão importante da sua vida, que esse passo que você está dando para que o Senhor possa transformar você. Amém? Glória a Deus. Ainda, queridos, nós vamos orar nesse momento pela corrente das 7 sexta-feiras, tá? Então, você que está fazendo a sua corrente, você que já colocou os seus pedidos aí, né, através da nossa live, nesse momento nós vamos estar orando para todos os irmãos. A gente sabe de algumas famílias que precisam de oração. Eu quero aqui destacar a família do nosso irmão Zé, da Rose, que estão enfrentando aí um grande problema com essa pandemia, com algumas pessoas da família que estão infectadas aí com o Covid-19. Nós vamos estar orando por eles e também todas as famílias, que Deus esteja guardando, protegendo cada um a cada dia, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar então. Pai Santo, Deus Todo-Poderoso, nesse momento eu quero orar também por todas as pessoas que estão fazendo a sua corrente de 7 sexta-feira. Eles estão ali depositando a sua fé, acreditando no seu milagre. Ó Pai, os pedidos que foram relacionados, ó Deus, aí, ó meu Deus, o Senhor conhece cada um dos pedidos. Estamos apresentando a família do nosso irmão Zé, da Rose, meu Deus, e todas as famílias da nossa comunidade. Ó Deus, eles precisam do milagre, eles precisam da cura, Senhor. Pai, nós oramos que o Senhor traga, Pai, a confiança, o seu refrigério. Nós oramos pela nossa cidade, nós apresentamos Jaú nas suas mãos, que o Senhor tenha misericórdia dessa cidade, meu Deus. Ó Pai, da nossa nação, que o Senhor traga cura, Senhor Deus, que o Senhor traga, ó Pai, refrigério, que o Senhor traga restauração. Nós oramos por todas as igrejas, ó Deus. Ó Pai, nós colocamos cada família nas suas mãos agora, Pai, que o Senhor guarde cada um, ó Deus. Nós te agradecemos, Senhor, por esse momento, que o Senhor entre com a sua provisão poderosa sobre cada vida, acalmando a tempestade, trazendo a paz e o refrigério em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, meus irmãos. Deus abençoe a sua vida, querido. Glória a Deus. Chegamos ao final de mais um encontro da vitória, mais uma experiência online. Espero que você tenha sido tremendamente abençoado nesses momentos que nós passamos juntos, cantando, adorando ao Senhor, ouvindo a palavra daquele que é poderoso, que é tremendo. Eu tenho alguns recadinhos para você nesse momento, preste bastante atenção. Amanhã,
às 19 horas, pelo canal do YouTube, nós temos a Imo Jovem. Você pode se conectar lá e receber uma palavra tremenda de Deus ao seu coração. No domingo, às 18 horas, nós temos o encontro de celebração online também. Inclusive, nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Então, você na sua casa, prepara lá o pão, o suco de uva, e no momento exato nós vamos ali celebrar a ceia. Juntos, nós vamos estar ali relembrando o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo pelas nossas vidas. Então, domingo, às 18 horas, encontro de celebração e também a ceia. Também é o dia do quilo do amor. Separa na sua casa aí o alimento que você vai doar para as famílias. Você pode trazer aqui no templo, entregar para nós, ou também pode nos comunicar. Nós podemos passar na sua casa e recolher esses alimentos que vão abençoar famílias necessitadas. Tá bom, queridos? Você pode nos seguir pelas nossas redes sociais aí. Será um prazer poder estar te ajudando, te auxiliando. Inclusive, nesse momento de crise, de pandemia que estamos vivendo, eu sei que muitos às vezes ficam tristes, desesperados. Então você pode entrar em contato conosco, pedir uma oração, pedir um aconselhamento. Será um prazer para nós estar ajudando você nesta hora tão desesperadora, tá bom? Eu quero nesse momento orar, encerrando o nosso encontro, encerrando esse momento especial que nós tivemos. Feche seus olhos aí na sua casa e vamos orar ao Rei dos Reis. Senhor, obrigado, Pai, por mais esse momento, pela oportunidade que nós tivemos de passar juntos aqui, ó Pai, adorando ao Senhor. Meu Deus, que o Senhor guarde cada família, que o Senhor proteja cada um dos nossos irmãos, guarde, e que esse final de semana seja um final de semana tranquilo e abençoado, que todas as reuniões que vão acontecer sejam reuniões impactantes, que vão tocar no coração de cada um dos nossos amados irmãos, ó Pai. Muito obrigado, meu Deus, por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que a graça e o amor do Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família, meu irmão. Deus te abençoe e até a próxima.